Bom dia a todos, meu nome é Roberto Antônio de Oliveira, sou do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, e hoje é domingo, dia 4 de outubro. 4 de outubro de 2020, o ano vai passando. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, é muito bom estarmos aqui juntos, criando essa grande rede de fraternidade, essa grande rede de vibrações positivas para todo o nosso planeta. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, nós convidamos Jesus para o nosso lar e essa luz se expande além do nosso lar, vai envolvendo toda a nossa vizinhança, envolvendo o nosso bairro, envolvendo a nossa cidade. Nós vamos criando uma rede muito grande de proteção. A Niva está dizendo, sim, Niva, manda o nome da sua amiga para que a gente ore por ela no final. A Sueli disse que hoje perdeu a hora, por isso não estava conosco. E oremos junto também, né, Niva? Com por certeza. Você próprio, né? Pelo seu doente, porque nós aí precisamos somar esforços neste momento, né? Até para você dar a sustentação vibratória necessária. E aí, o Pedro, bom dia, amigo. Como é que está aí em Piratininga? Um abraço aí, muito saudoso aqui desse companheiro de Olambra. Um abraço. E é para Caroline, né? E o Augusto Isso. também, Carolina. É muito bom estarmos com as crianças também participando do Evangelho no Lar. Um bom dia para a Jussara, sinta-se também acolhida. Mas, queridos amigos, o Evangelho no Lar é um momento sublime. Quando temos a oportunidade, fazemos junto com a família. Mas se a família às vezes ainda não tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, não tem problema. Fazemos o Evangelho sozinhos, porque nunca estamos sós. Paulo, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Nunca estamos sós. Então podemos fazer. Temos criança, convidemos as crianças. Temos idosos, convidemos os idosos. Mas podemos também fazer. E sempre dizer, mesmo quando nós fazemos sozinhos, façamos em voz alta. Leiamos, façamos a prece, os comentários, sempre em voz alta. Porque os benfeitores amigos trazem às vezes outros para acompanharem conosco, só que às vezes aquele ainda não tem a compreensão, eles ainda não conseguem ler os nossos pensamentos. E nós fazemos em voz alta e aqueles irmãos que vêm para acompanhar o momento do Evangelho vão compreender e os benfeitores os conduzem depois já mais esclarecidas. É muito importante. Nós vamos fazer a leitura de uma página, a mensagem do dia, pelo Espírito Sheila e o médium Cleiton Levi. Nós sempre iniciamos o Evangelho com a leitura de uma página, uma prece breve e depois nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu abri na mensagem número 7, compreendendo e perdoando. E a mensagem diz assim: não maldigas o irmão que se fez instrumento para a tua dor. Com certeza, ele ainda não conhece a luz da verdade. Ora por ele, pedindo a Deus que o ajude. Assim como todos nós, ele é um enfermo espiritual, sob os cuidados de Jesus. Vale-te do amor para enfrentar as provações de agora. Ama e encontrarás a paz, mesmo em meio a tribulações. Não desfaleças, segue confiante em Deus, amando e servindo, compreendendo e perdoando, para que a tua libertação não tarde e a felicidade
enfim, te coroe os esforços, compreendendo e perdoando. Senhor, com gratidão em nossos corações, nesta manhã de domingo, reunidos a outros companheiros queridos, nós te pedimos a tua presença em nossos lares. Irradia, Senhor Jesus, as tuas luzes amorosas, cobrindo a toda a humanidade com teu manto protetor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Queridos amigos, antes do Roberto abrir a página, me recordei que um querido amigo faz aniversário também agora, e a mensagem, que é a mensagem número 7, e salvo engano, esse amigo que nos acompanha é do dia 7 de outubro. Bom dia, Alícia, seja bem-vinda, querida, muito bom você aqui conosco. E o Roberto vai abrir o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, como já temos colocado, e esta é a edição, é uma edição histórica da Federação Espírita Brasileira, e que nós temos usado. Então, como colocamos sempre, nós abrimos uma mensagem ao acaso. Foi uma excepcionalidade a semana passada, quando a Leila concluiu uma leitura do domingo anterior, né? Falava sobre O suicídio, e a loucura. Né? Até nós demos uma ênfase, né? Fechamos o mês de setembro, que era o mês de prevenção ao suicídio. Mas então vamos sortear uma mensagem, né? Que virá conforme o que nos aprouver. Caímos na introdução, Leila, no item 3, que raramente a gente lê a introdução, mas é muito importante que quando nós fazemos o estudo sequencial, nós vamos pela introdução. E aqui, para nossa reflexão da manhã, está lá no item 3 da introdução, notícias históricas, que na verdade é um preâmbulo, né, para que possamos entender em maior amplitude os conceitos, as notas, notícias e os relatos dos evangelhos que estão dentro do nosso arcabouço intelecto-moral. Aí diz assim: para bem se compreenderem, ainda é Kardec que faz a introdução, para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nela frequentemente empregadas. Já localizou ele? Eu tinha aberto uma outra página, agora é que eu vi. Notícias históricas. É notícias históricas. No item 3. Item 3. Então diz assim ainda Kardec: já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas. Ele se refere aos textos históricos, e alguns até que eram contemporâneos de Jesus, e como eles se comportavam, né? Vai falar sobre os fariseus, e vai falar também os saduceus, fundado por Sadoc, que era um dissidente, e vai por aí. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. Quer comentar alguma coisa? Eu vou permitir-me aqui adiantar uma importante leitura, como diz assim, olha, o verdadeiro sentido de certas máximas. Por exemplo, quando Jesus disse, aquele que quiser seguir-me, deverá abandonar pai e mãe. Então parece meio estranho, mas não é isso. O sentido que estava lá no original era que não amar mais a ele, a Jesus, do que ao seu pai ou a sua mãe. Então não estaria ainda preparado para segui-lo. Então que abandonaria a sua casa paterno-materna
e iria segui-lo. Mas primeiro teria que, dentro de si, se questionar. Eu amo Jesus do que mais a meu pai e a minha mãe, porque Jesus simbolizava um ideal. Então, se tivesse o pretendente seguidor a madureza necessária para concluir que Jesus representava um ideal de transformação para a nova humanidade que dali viria, então ele já estaria preparado para seguir de outra forma, não. Então é nesse sentido, amar que não amar pai e mãe. Amar menos chamava-se odiar, né? Odiar tinha um sentido duplo. Nesse caso, era odiar pai e mãe. Amar menos. Então, seguiria ele, Jesus. Deu para entender aí, Lê? Deu sim, mas é o que Kardec, e aqui nada é por acaso, porque a gente diz assim, abrir é o acaso, mas na realidade, os benfeitores nos conduzem para que nós abramos na página que é interessante para a gente refletir naquele momento. Porque nós já falamos aqui de outras vezes, mas é importante lembrar, quem nunca fez o Evangelho no Lar, deve começar desde a introdução e vai aos pouquinhos, não tenha pressa. Vai levar aí uns 4, 5 anos até chegar ao final do Evangelho. Talvez menos, Lê. Mas vai devagar, Depende, devagar. vai devagar. Quando leu todo o Evangelho, aí sim, se quiser, ou volta desde o início novamente, ou vai abrindo páginas aleatórias. Porque dessa forma nós vamos compreender melhor. Porque ninguém lê um livro salteando páginas. A gente pega um livro sempre, não é, desde o início, a não ser aquele que seja tão ansioso que lê o último capítulo para saber o que vai acontecer. E quando Kardec traz aqui nessa introdução, falando sobre essas notícias históricas, ele vem falando justamente dessa importância. Por isso nós temos o nosso curso do estudo do Evangelho toda terça-feira às 20 horas, para que nós possamos, mesmo sem termos muito conhecimento, mas adquirirmos um pouco mais de compreensão, porque muitas das vezes, quando nós lemos a Bíblia, tem passagens assim, como o Roberto citou aqui, e a gente acha aquilo tão chocante ou tão incompreensível e desistimos de ler. Mas quando nós vamos lendo com uma certa compreensão dos costumes, das palavras, dos hábitos daquele povo, como que eles viviam naquela época, a roupa que eles vestiam, o alimento que eles se alimentavam, a forma a casa que eles viviam, vai dando uma compreensão muito maior, vai ampliando o nosso entendimento e coisas que a gente acha absurda, nós vamos vendo que não são absurdas porque a gente conseguiu compreender. Não ficou somente naquela leitura direta. Conseguimos captar a essência. E Kardec vem falando dessa importância de compreender, para podermos compreender as passagens do Evangelho, compreendermos o valor das palavras que eram empregados, os costumes daquela sociedade judaica, porque nós estamos falando do Evangelho de mais de 2000 anos. Hoje, se nós pegarmos, essa semana mesmo eu estava comentando sobre isso, se nós pegarmos a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi escrita ao rei de Portugal na data pela época do descobrimento do Brasil, que data de 500 anos. Nós não vamos compreender o que está escrito ali pela forma, e está escrito em português, e não em hebraico, nem aramaico, nem em grego, como foi traduzido o Evangelho, porque o Evangelho ele foi traduzido do hebraico para o grego, foi transcrito para o grego. Mas Okay. É isso. Então, tudo bem, obrigado. Nessas considerações, Kardec irá falar sobre os samaritanos, os nazarenos, os publicanos, os portageiros, fariseus, os escribas,
os terapeutas, o que era a sinagoga, os saduceus, quem foram os essênios, né, os esseus. Mas então iniciamos pelo primeiro grupo e vamos ficar só nesse de hoje para não nos alongarmos, dado o propósito do Evangelho no Lar, conforme nossa combinado lá atrás. Então, falar sobre os samaritanos. E aqui Kardec diz que após o cisma, quer dizer, as divisões, né, das 10 tribos, a Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se, sob os romanos, a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, que era o imperador da época, lhe deu o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá, chamado Reino do Sul. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os 2 povos que evitavam todas as relações recíprocas. Falamos inclusive em relações comerciais. Às vezes não gostamos de determinadas etnias, mas mantemos relações de negócios com elas. Então, essa aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os 2 povos. E aqueles, para tornarem maior, aqueles quem? Os samaritanos, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros, e esses foram posteriormente anexados ao Antigo Testamento. Pois não, Leila? Só para que a gente possa compreender, os judeus na época eram os hebreus, eles fizeram uma divisão antes mesmo do nascimento de Jesus, em 12 tribos. Só que houve uma dissensão entre eles e eles ficaram 10 tribos, tendo podemos dizer, a mesma filosofia, o mesmo entendimento, e as outras se separam, que se tornou ali a Samaria. Então, Jesus, inclusive, tem algumas passagens no Evangelho, tem uma passagem, nós citamos, inclusive, na nossa preleção de segunda-feira, agora última, quando João, o discípulo amado, Jesus pede que ele vá a Samaria, e quando ele vai passar por ali, que eles queriam hospedagem para poder seguir viagem, eles não permitem os samaritanos que eles, os discípulos de Jesus, junto com Jesus, fossem por ali. E João fica tão revoltado, o João e o Tiago, que eram 2 irmãos, que eles perguntam: Jesus, você quer que a gente lance fogo do céu e destrua os samaritanos? E Jesus fala com as palavras amorosas de Jesus, mas diz: menos, calma aí, ô menino, porque o João ainda era muito jovem. Que é isso? Eu não vim para destruir. Eu vim Era muito impetuoso. E muito né? impetuoso. Chamado Filho do Trovão. O Filho do Trovão. Tem outra passagem também, muito conhecida na Bíblia, que é a passagem da mulher samaritana. Não sei se o Roberto gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, para a gente poder compreender um pouco por que há essa dissensão, inclusive, da criação de um templo separado. E aí o Roberto poderia comentar e a gente fecha o nosso raciocínio de hoje. Então, Leila, tudo bem, eu vou fazer isso. Agora, só fechando essa narrativa sobre os samaritanos, e aí diz assim, olha, para os judeus, os livros dos samaritanos, inclusive chamados livros sagrados, eram escritos em caracteres hebraicos, portanto, diferente daqueles que era adotado pelas tribos, as demais nações do sul. Né?
Então, são em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Agora, para os judeus ortodoxos, falando então já dos judeus propriamente ditos, eles eram heréticos, eles, os samaritanos, eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. Só para entender isso que daqui a pouco colocarei sobre o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Então, o antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência, adivinha, né? Das opiniões religiosas. Se bem fosse a mesma origem das crenças de uma e outra, eram os protestantes deste tempo. Fechando esse parágrafo, Kardec ainda diz: ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, chamado do Oriente, né? Particularmente em Nablus e em Jafá. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças. Bom, é por isso que eles estão assim a cerca de uns 500 samaritanos só que ainda existe na atualidade, porque como eles só contraem matrimônio entre si, foi diminuindo muito o número de samaritanos, mas até hoje eles ainda mantêm as suas tradições. É um pequeno grupo, mas que ainda se mantém com aquela mesma filosofia, mesmo entendimento. Agora, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, portanto, uma habitante da Samaria, é quando vê Jesus ali próximo, e era um hábito irem ao chamado Poço de Jacó. Então, daí o diálogo do poço, né, de Jesus com a mulher samaritana. Então, ele pede a ela que lhe dê água, e ela estranha. E manifesta-se essa estranheza dizendo que, como que vós, sendo judeu, pedi água a mim, que sou uma samaritana? Então já porque ela está pontuando ali sobre aquela rivalidade. Mas Jesus, ele passa ao largo dessa indagação dela e diz: se soubesseis quem é aquele que vos pede água, vós já eu teria feito o que eu lhe peço. Porém, a água que aquele que de mim beber, chamado do conhecimento, simbolicamente traduzido pela água que vem da sua sabedoria, quem bebesse daquela água jamais teria sede. Então, e o diálogo se prolonga um pouco, porque ela percebeu, numa tirada que ele fez, Jesus, ela percebeu que ele era dotado de alguns dons. Então, como disse, por exemplo, que ela não era casada. E ela diz, então, realmente está certo, sois profetas, porque 5 vezes me uni, mas eu não tenho marido. Mas aí já dá origem a uma outra consideração, casar no sentido não físico, né? Mas da associação dos hábitos e da cultura daquele povo. E por fim, para fechar, porque falou-se que eles construíram também um templo para não ter que ir a Jerusalém. E já então, ficando mais à vontade, ela indaga de Jesus se Deus deveria ser adorado em Gerazim, que era na Samaria, onde tinha o templo construído lá por Herodes, e embelezou a cidade, já o dissemos, ou se seria em Jerusalém. E Jesus, então, ele deixa cair uma pedra de toque que vale para nós em todos os momentos da nossa vida, quando ele diz: em verdade os digo, que o dia virá, e está bem próximo, em que Deus não será adorado, senão em espírito e verdade. Em outras palavras, disse a ela: não se preocupe com o local, mas procure conhecer a essência da divindade. É linda essa passagem, é muito bonita.
Queridos amigos, aproveitando, mandando um abraço também para a Zuleide e para a Natália. Sejam bem-vindas, queridas amigas, que Jesus esteja presente também no lar de vocês. Aproveitando, saudando o Arnaldo também, que nos manda uma mensagem bonita, e a todos que se encontram aqui conosco. E nós convidamos quem desejar colocar agora um copinho de água ou uma garrafa de água para ser magnetizada. O Pedro disse, muito saboroso Evangelho no Lar com aula de história. Pedro, é um pouquinho. E ele diz, gratidão, gratidão nossa de termos essa oportunidade de estarmos criando essa grande rede de amor, de fraternidade, unidos aqui todos nós nessa manhã de domingo. Então, quem desejar, coloque o seu copinho de água, sua garrafa de água. A água é individual, então quem desejar, coloque separado. Nós geralmente fazemos o Evangelho no Lar, aí colocamos um copinho para cada um. Mas fiquem à vontade, para que possamos agora, unidos aos benfeitores que se encontram em nossos lares, nós vamos agora, vamos agradecer. Vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos nos imaginando, retornando à Galileia, aonde Jesus se encontra. Ele fala para a multidão, faminta, sedenta, mas não é só a fome nem a sede material. É a fome e a sede espiritual. E ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. Mas ele diz também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o caminho da verdadeira vida. E que possamos, neste domingo, unidos aos amigos que se encontram conectados conosco, criando essa grande rede de amor, de fraternidade, unidos aos benfeitores amigos, aos amigos espirituais, nós vamos oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de toda a humanidade. E para aqueles que agora nos acompanham e sentem uma necessidade maior de um atendimento, abram seus corações, mantenham-se em sintonia para que os emissários do Cristo possam trabalhar e beneficiar de acordo com as necessidades individuais. E nós vamos vibrando muito amor e muita paz. E as nossas vibrações de amor e de paz vão envolvendo todo o nosso planeta Terra. E esses mensageiros do bem vão aproveitando, se utilizando das nossas vibrações, do nosso magnetismo, e vão transubstanciando em medicações que auxiliem a aliviar as dores, a consolar os aflitos, a despertar a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, mas também vão, com a permissão de Deus, curando a tantos irmãos que agora padecem do corpo e da alma. E nós vamos vibrando junto com esses mensageiros do Cristo. E as nossas vibrações vão agora sendo utilizadas
para magnetizar as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, magnetizar os respiradores, magnetizar as alimentações. E nós vamos visualizando agora, molécula a molécula, sendo transformada em cura. E ao mesmo tempo que esses trabalhadores do bem vão transubstanciando cada molécula, potencializando esses efeitos, vão retirando todos os efeitos adversos, todas as contraindicações, em benefício desses irmãos que agora encontram-se nos leitos dos hospitais, nos lares, nas ruas, nos asilos, orfanatos, penitenciários. E nós vamos vibrando como trabalhadores, convidados por Jesus. E as nossas vibrações vão envolvendo todo o nosso planeta Terra, vasculhando cada milímetro do nosso planeta, pacificando os lares, despertando nas famílias o sentimento do perdão, da tolerância, da fraternidade, do amor. E nós vamos vibrando. E esses mensageiros do Cristo, junto a nós, em nome de Jesus, vão transformando a nossa humanidade. E nós vamos visualizando o nosso planeta resplandecente de amor. E agora nós abrimos o nosso lar para esses emissários do bem. E nós vamos dirigindo os nossos pensamentos aos nossos familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, mas dirigimos também os nossos pensamentos àquele companheiro mais difícil, mais intolerante, que ainda não conhece a mensagem do Cristo, e esses emissários do bem, que agora encontram-se em nossos lares, acompanhando os nossos pensamentos, vão beneficiando a cada um que nos vem à mente. E nós daremos 1 minuto para dirigirmos os nossos pensamentos a esses trabalhadores do Cristo. E entregando na mão desses benfeitores a continuidade desse trabalho, nós convidamos a todos, agora de forma individual, para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é oferecida por esses trabalhadores do Cristo, que agora em nosso lar
colocam suas mãos amorosas sobre nós. E nós vamos sentindo uma chuva suave, em forma de pétalas curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente, vão penetrando através do centro coronário e vão envolvendo cada centro vital, desde o centro coronário até o centro plantar. Mas essa energia se expande além do corpo perispiritual e vai trabalhando cada célula física, molécula a molécula, curando a nossa alma, curando o nosso corpo. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma aura de proteção, de saúde e de paz. E nós vamos agora louvar, vamos agradecer, mas também vamos pedir e daremos 1 minuto para nos conectarmos aos benfeitores amigos. E com gratidão, Senhor, nos nossos corações, por todas as bênçãos que agora nos foi oferecida, agradecendo a cada emissário do bem, agradecendo aos nossos anjos guardiães, protetores amigos, que estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando na nossa caminhada. Nós agradecemos também a Ti, Senhor Jesus, e a Deus, nosso Pai, e vamos encerrando mais esse Evangelho em nosso lar, pedindo, Senhor, que a Tua paz permaneça em nosso lar, em nossos corações, durante todo o transcorrer desta semana. Pacifica, Senhor, as nossas almas. Ilumina, Senhor, a nossa caminhada. E convidamos a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares. E com muita alegria, por tudo que nos foi ofertado nessa manhã, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor, muito obrigado, benfeitores amigos, muito obrigado aos amigos espirituais e aos amigos encarnados que agora encontram-se conosco.
Desejamos um domingo de muitas bênçãos, de muita proteção, de muita paz. Convidamos a todos amanhã, às 10 horas da manhã, o nosso café com o Evangelho. Já temos confirmada a presença de uma convidada muito especial e amanhã, segunda-feira, às 20 horas, nós temos a nossa palestra, a nossa preleção da noite, como todas as segundas-feiras. O título? E é a consciência. E ao final... Esse juiz é bom. E ao final nós temos o passe, a distância, a magnetização das águas, das medicações. Estão todos convidados a participarem conosco. Vamos juntos fortalecer com as nossas vibrações o nosso planeta Terra. E para aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E o do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Quem ainda não conhece, entre lá, se inscreva, compartilhe, façam comentários, dê um joinha. E quem já conhece também, entrem lá, compartilhem, façam comentários, dê um joinha. Vamos divulgar o bem, vamos divulgar a luz, para que ela possa iluminar tantos corações que agora encontram-se na sombra. Que Jesus abençoe a todos nós. Foi muito bom estarmos juntos. E alguém que vai fazer aniversário esta semana, mas não se manifestou. Pensei que fosse se manifestar, mas ficou quieto. Mas um abraço já antecipado, se porventura no dia eu não lembrar. Queridos amigos, paz a todos. Foi muito bom estarmos juntos. Então, agradecendo, retribuindo, né, os votos formulados, nosso querido Arnaldo, Sueli, Eudócia, também ao Pedro, né, nosso querido amigo lá de Piratininga, a Georgia. Georgia. Então seja bem-vinda, é a primeira vez, né, Georgia? Maria Dolores, também a Janete, e aí todos os demais, alguns que eu não estou nem conseguindo ver, porque são tantos, mas todos sintam-se abraçados e que tenham um excelente domingo pleno junto aos seus amigos, seus familiares, e quem tem compromissos também, junto àqueles irmãos que pelos laços da amizade ou do parentesco que nos prendem, são essas ligações de afetividade de longa data, cuidando-os, que sejam bem-sucedidos nesse seu propósito. Um bom domingo, muita paz a todos, e assim seja.